A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra de Sabedoria. É muito bom ter vocês aqui conosco. Como você já viu, nós temos novidades. Nós introduzimos os pequenos shorts, os pequenos cortes, vídeos com menos de 1 minuto, que você pode todos os dias não só assistir e contribuir para a sua formação pessoal e cristã, mas também você pode distribuir para os amigos. São pequenas mensagens e reflexões para aquelas pessoas que nós queremos bem e para iniciar o dia de uma maneira toda especial. Hoje eu gostaria também de dizer para você que tem uma outra novidade. A aba da comunidade aí no nosso canal já tem algumas postagens que você pode acompanhar. Tá? Tem aí o estudo da Carta de São Paulo aos Efésios e outros vídeos também muito interessantes que vão ser importantes para a sua edificação pessoal. Hoje nós vamos para a nossa meditação que está no Evangelho de Jesus, narrado por Mateus. Você pode pegar aí o capítulo 16, versículos de 21 a 26. Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 26, e ali diz assim: Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao 3º dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nesses termos: Que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: Afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Essas são, para nós, palavras da salvação. E veja, meu irmão, que no tempo de Jesus, era realmente muito difícil para os discípulos, homens simples do povo, compreenderem os ensinamentos e os propósitos de Jesus. E não foram poucas as vezes que os discípulos ficaram intrigados com as palavras do Mestre, e outras vezes ainda eles procuravam o esclarecimento com Jesus à parte daquelas parábolas e até das atitudes do Senhor que eles não podiam compreender. Mas tem sido assim também ao longo de toda a história da cristandade, porque é muitíssimo difícil para a maioria dos cristãos compreender a cruz do Senhor, a necessidade do seu sofrimento, da sua morte. E o mais desafiador é entender que ser seguidor de Jesus é tomar a sua própria cruz e segui-lo rumo à morte. Se não é a morte física imediata, mediante o martírio, por exemplo, mas é aquela morte progressiva, diária, que implica principalmente no rompimento com o pecado e com as condutas próprias do mundo que condenou o nosso Senhor. Ao longo da história, tem-se tentado até costurar acordos e entendimentos com o mundo, como que num esforço para coexistir pacificamente com o erro, na tentativa de normalizar
uma conduta supostamente compatível entre as propostas do mundo que jaz sob o maligno e a doutrina perpétua da renúncia do pecado que fundamenta a nossa fé. Você pode até se assustar com o fato de Jesus, após ter proclamado que Pedro era pedra e sobre essa pedra ele edificaria a sua igreja, o Senhor ter se voltado para ele e dito: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Mas observe, meu amigo, que Jesus havia anunciado com clareza a sua disposição de cumprir a vontade do Pai, indo a Jerusalém conscientemente, espontaneamente, e sabendo que haveria de sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. O que Pedro começa a propor naquele momento, usando até o nome de Deus: Deus não permita, Senhor, é uma outra doutrina. É uma outra religião que afasta a cruz, afasta o sofrimento e que é coisa muito própria dos homens, cujas motivações são mais alinhadas com outros interesses não tão elevados, não tão cristãos e não tão espirituais. Pedro estava em busca de um arranjamento para a doutrina de Jesus, uma outra religião que não era a religião que o Senhor Jesus estava propondo, mas do Simão, do filho de Jonas, que ousadamente imaginava-se suficientemente elevado para encontrar uma outra saída para Jesus, menos dolorosa, um final feliz para a história da salvação. Era isso que Pedro estava propondo. Realmente, Pedro estava completamente equivocado, fora de si, e assumindo uma posição totalmente em desacordo com os desígnios do Pai, coisa própria do demônio, que foi o rebelde desde o princípio e cujas justificativas são sempre as mais nobres que o perverso possa inventar. Jesus precisou, meu irmão, pôr ordem na casa naquele momento. Ele reconheceu de imediato que o delírio não provinha de Pedro, mas do maligno que utilizava-se da situação para demover Jesus, se assim fosse possível, da sua determinação de ir até as últimas consequências para a salvação das nossas almas, para a salvação da humanidade. Observe ainda que Pedro seria o primeiro de uma linhagem de muitos papas que o sucederiam ao longo da história. Era imprescindível que essa ideia de negociação, esse hábito de arranjamento, essa mentalidade mundana ou esse propósito escuso de ajustar a doutrina de Jesus não fosse perpetuada numa cadeia sucessória de sumos pontífices. Já pensou se isso acontece? Não foi e nunca será atribuída a nenhum membro da Igreja Católica, da hierarquia, a autoridade de modificar os fundamentos colocados pelo Senhor Jesus Cristo. Não existe teologia da libertação ou da prosperidade, não existe igreja da diversidade, da ecologia, dos excluídos ou dos oprimidos. São invenções humanas. A nossa igreja não é uma ONG criada para resolver problemas sociais ou ambientais, porque isso representaria um enorme rebaixamento da missão infinitamente superior, eterna e transcendental da Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Os demônios seguem nas investidas contra a igreja ao longo de séculos, e investidas também contra a doutrina da cruz e da morte para o pecado, contra essa sã doutrina da santidade e da renúncia do mal. Mas o próprio Jesus será sempre o guardião da sua igreja e proclamará que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nunca. Vamos fazer agora a nossa oração. Nós vivemos, Senhor Jesus, em tempos de extrema confusão, de grande insegurança.
As investidas do mal se multiplicam contra a vossa igreja, Senhor, com profanações, blasfêmias, heresias, disseminação de erros e enganos e grande apostasia, que é o abandono da fé. Nós os pedimos, Senhor, que fortaleça o remanescente fiel do teu povo, preserve os justos e sinceros filhos que se firmaram nessa sã doutrina. Renova as nossas forças e robustece o nosso testemunho, Senhor, para que nós não deixemos nos arrastar pela onda de impiedade que está assolando o nosso mundo e sejamos portadores alegres e corajosos da boa nova da salvação para aqueles que estão dispostos a abraçar a cruz e segui-lo, porque de que servirá ao homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém